makes public transportation non-viable. Over here in Europe, hundreds of people live within walking distance of this tram stop. In the US, if you put a tram stop here, you'd have a few dozen people living within walking distance. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Nós somos cidadãos de terceiro mundo e nesse canal nós reagimos e aprendemos sobre o primeiro mundo. Nesse vídeo nós vamos reagir a subúrbio americano versus subúrbio europeu. Portanto, aproveite a oportunidade, considere se inscrever no nosso canal, clique no gostei, compartilhe esse vídeo e faça mais sugestões nos comentários. E agora, vamos para a reação. This is a typical American suburban street. It's wide, the houses are very far apart and look mostly the same. There is barely anything on the well-manicured lawns, post boxes, a few trees or bushes, and the occasional fire hydrant. Now compare this to a suburb in Leipzig, Germany. What differences do you notice? As casas são First mais off, there is stuff around próximas, you. né? The streetscape is very diverse and mentally engaging. In comparison, the American suburb looks like a desolate urban wasteland. Also in the European suburb, the street is narrow, there is a 30 km/h speed limit, and the buildings are close together. Do notice the tram tracks. In this suburb, you can live car-free. If you want to go to the center, you can either take the tram or ride your bike for 20 minutes on dedicated bike lanes. Que legal! Or take the S-Bahn because there's also a train station. In the American suburb, you have no option but to drive. Head out onto the busiest road, a horrifying mix of street and road, onto the jammed highway, and after an hour you'll be in the center, searching for a parking spot. Nós já reagimos anteriormente sobre esse fator da elaboração urbana, né, dos países europeus. É algo realmente fantástico e é muito interessante a gente perceber essa questão do investimento que a Europa faz em relação a possibilidades de uso das vias públicas, do uso do transporte público, porque lá eles têm uma questão ambiental também, mas é muito interessante como as pessoas lá gostam de andar de bicicleta. A gente já mencionou anteriormente o quão bem isso faz, não apenas pela questão física, mas também por essa questão ambiental. E é muito interessante a gente perceber isso. É verdade, eu adoro isso porque é uma coisa realmente saudável, mas o que eu acho interessante nesse vídeo é que foi mostrado no início as casas dos Estados Unidos e eu não posso deixar de comentar que eu já tinha visto isso em filme, a gente já tinha visto. Eu não sabia que realmente era de fato assim, mas eu confesso que eu adoro esse estilo de subúrbio europeu porque é muito legal você não precisar ter um carro, você poder usar o transporte público. Eu acho que isso facilita muito, porque nem todos têm carro e nem todos podem dirigir, né? Ou querem ter um carro. Então, eles estão dando uma opção de escolha. E eu acho isso muito, muito legal. How about going to a restaurant? In the European suburb, there are dozens of different, unique, local restaurants reachable on foot, by bike, or public transit. In the American suburb, you're an hour walk away from a chain restaurant next to a busy road. If you want to eat, you gotta get in your car. What if you have children? In this European suburb, there are 3 schools close by. Kids can walk or bike there on their own and learn to be independent early on. In the American suburb, a child could get to school after 35 minutes of walking, mostly along a busy arterial road, also having to cross a 6-lane road. And somehow, there's no crosswalk, so kids have to be driven to school every day by mommy and daddy. Como assim na faixa de pedestre? The same goes for sports. Over here, kids can take a 10-minute walk to the nearest sports field or a 3-minute bike ride on calm, safe streets on their own. In the US, it's a 40-minute march through a maze of streets partially along a major transit artery. Gotta get in the SUV and let mommy drive you to practice. This is where the term soccer mom originates from, by the way. People lament today's children for being overly dependent on their parents. But in such neighborhoods, children don't have a choice but to be dependent. Otherwise, they cannot go anywhere. They are stuck at home. In contrast, in European suburbs, kids can be let out safely to move around on their own, to go to places they want to, without the need for the mommy and daddy taxi service. Do note that yellow residential building on the left. That is a mid-rise. European suburbs tend to be a mixture of those and single or multi-family homes, like on this street.
isso me impressiona muito, porque esses dias eu vi uma foto na internet falando sobre um bairro rico que tem aqui onde a gente mora, mas eu nunca fui lá e me chamou a atenção que a legenda dizia que não era um bairro para pedestres, porque não tinha nem calçada, então você só podia andar de carro. Eu acho isso uma coisa horrível, porque, como eu falei, nem todos querem ou podem ter carro, né? Sem dúvidas, eu concordo totalmente com você. Isso deve ser algo realmente terrível. Mas eu acho muito interessante que o nosso país, a gente tenha absorvido um pouco essa estrutura de construção de casas da Europa, né? A gente entende o porquê disso, né? Pela colonização e influência que a gente teve de Portugal. Então, eles trouxeram esse conceito deles para cá. É verdade, esse bairro que eu comentei é um bairro novo, é um bairro moderno. Então, acho que eles já estão aderindo a essa questão de não ter lugar para pedestre. Porém, em nosso país, a gente tem uma coisa, e eu estou falando com base nas informações que esse vídeo nos mostra, que é muito parecido com os Estados Unidos, que é essa questão do uso de carro. Muitos carros na rua, os transportes, uma pessoa que vai sair para chegar ao seu local de trabalho passa muito tempo dentro do transporte público, tanto para se locomover até chegar ao trabalho, como também para chegar em casa. É muito desgastante, causa muito estresse, e é muito interessante a gente perceber que, por exemplo, em nosso país, existe a opção de transporte de trem, por exemplo, mas esse transporte ele fica completamente escasso justamente nos finais de semana. Então a impressão que a gente tem é que só pode ser utilizado para trabalhar. Realmente é uma coisa horrível. Na Europa eu vejo que o transporte público lá é de muita qualidade, então as pessoas querem usar. Porque se não tem qualidade, as pessoas realmente não vão querer usar. E na Europa tem qualidade, então por isso que muitos preferem usar o transporte público. Zoning in US suburbs only allows for single-family homes, and they are usually placed very far apart, leading to low density and long distances. This makes public transportation non-viable. Over here in Europe, hundreds of people live within walking distance of this tram stop. In the US, if you put a tram stop here, you'd have a few dozen people living within walking distance. Meaning, even if you built public transit here, almost nobody would take it, because no matter how you build it, people would be too far away from it. If you're half an hour away on foot from the nearest tram stop, you'll take your car instead, and people do. So giant highways had to be built, rammed right into the city, usually demolishing non-white neighborhoods in the process. The end result was mass motorization all across America, constant traffic jams, noise and pollution, but not for the suburbanites. It was the urban dwellers, particularly those who were poor, who had to live near high traffic areas in cheap, low-quality housing. The suburbs also became a growth Ponzi scheme, where income from the suburbs couldn't cover future infrastructure overhauls, so the city had to expand and sell new properties constantly to get enough money to maintain what they already have. Not Just Bikes did a great video about this, link in the description. The suburbs and car-centric development were useful political tools in the 1950s to enforce a Christian conservative, white nationalist hierarchy within American society, where white men are on top, women are at home, fully dependent on their husbands, and where all resources are channeled towards the white middle and upper class in the form of billions in state subsidies. And the rest of society, poor people, non-whites, were left to fend for themselves in decaying urban centers, sucked dry financially by the parasitic suburbs around them. Car-centric planning became a weapon of choice for conservatives in order to maintain the unequal status quo. And this phenomenon isn't unique to America. In Europe, as our cities transition away from cars, the opponents of this change are almost always conservatives. While the incumbent Paris mayor campaigned on eliminating 50,000 parking spaces, her conservative opponent, who looks frankly diabolical even by French standards, wanted to halt decongestion measures. In Prague, a city overrun by cars, conservatives keep screaming about these cyclo-fascists ruining the city after a shadow is painted somewhere. Meanwhile, conservative district mayors are busy turning sidewalks into parking lots. In Madrid, the conservative city leadership cancelled the ultra-low emission zones, leading to local protests to bring them back. In Budapest, we have Orbán's far-right conservatives screaming about how there is a witch hunt against drivers by the new center-left mayor, and complaining how in inner-city Budapest it's almost faster to walk now than to drive. Even in Germany, Bavarian conservatives are dumping money into highways while letting the rail network fall into disrepair. As a rule of thumb, in every city with decongestion measures, you'll also find conservatives screaming about the war on cars, the symbol of hierarchy in transportation, where the affluent suburban minority gets to occupy 80%
50% of public space inside cities, compared to the more egalitarian space use of public transit and bicycles. God forbid you have to get out of your giant SUV of death and get on a tram with the peasants. Of course, upholding the conservative hierarchy isn't why suburbs are built today in the US. It's mostly just a necessary continuation of the Ponzi scheme that began with the first suburbs. Also, it's due to faulty zoning codes not allowing for mid-rise developments that would actually make more money for the city, increase density, and make public transit viable. In Europe, our suburbs are mixed, with both mid-rises, single and multi-family homes. They're an organic part of the city and contribute fairly to the local budget. There is also subsidized, affordable public transit. All in all, it's more egalitarian. And if the US situation sounds depressing in contrast, as an American, there are things you can do to potentially help change things. If there is a local transit riders union, go join it. Look if there are any initiatives on the ballot for traffic calming, bike lanes, etc. Show up to your local town hall meetings and advocate for zoning reform, ending parking minimums, and so on. If you're persistent enough, your ideas will be heard, and you can help push America back towards sensible, fair, more egalitarian urban planning, one neighborhood at a time. That's what I would do if I were you. Thank you for watching. Oh, and by the way, there is now a new membership option for my channel, so if you wish to support me making content like this, please consider becoming a member by pressing the join button next to the subscribe button. And I'll be seeing you next time. Caramba, eu não tinha ideia que lá nos Estados Unidos era assim, não. Porque eu pensei que quando a gente vê algum filme, as casas fossem distantes, para gerar mais emoção no filme, tipo... Era um filme de terror e não tinha ninguém, tipo, era pra causar mais emoção. Eu não tinha ideia que era assim mesmo. Então, isso realmente é uma coisa muito louca, porque pode ter seus benefícios, mas também é muito ruim que a pessoa tenha que pegar o carro pra qualquer coisa. Eu não gosto muito disso. Eu prefiro que a gente tenha a opção de pegar um transporte público e que a gente tenha coisas mais próximas de casa, né? Até por essa questão de dar mais independência também. Sim, eu acho que tudo o resultado da estrutura de um local depende muito também de como vai ser implementado através do uso do governo daquele país. Porque, na verdade, essas coisas são definidas justamente pelo governo. Não dá para simplesmente o cidadão apenas fazer as coisas acontecerem do jeito dele. Então, é necessário ter uma organização de certa maneira. E em nosso país... A gente tem essa questão de distância também. A gente também encontra isso em alguns locais. Na região onde a gente mora, a gente tem a felicidade de poder fazer tudo próximo de nossa casa e a gente não precisa pegar um transporte para isso. A gente tem tudo próximo da nossa casa. Mas tem lugares que você simplesmente tem que pegar o carro e se deslocar até determinado lugar para você poder fazer suas compras. Então tem bairros aqui em nosso país que é assim. É verdade, eu tenho visto que é especialmente bairros ricos, né? Eles parecem que estão ficando isolados. Eu não sei se é proposital ou não, mas de fato eu vejo isso mais em bairros ricos, modernos. Exatamente, né? A gente tem esse fator econômico que acaba influenciando muito nisso, né? E a sensação que a gente acaba tendo é que essas pessoas elas querem ter distância do resto das pessoas do lugar onde elas moram. Então isso realmente é uma coisa um pouco estranha, né? É verdade, sem dúvidas, mas essa foi a reação desse vídeo. Então se você gostou, aproveita para se inscrever, ative as notificações e deixa mais sugestões aqui embaixo nos comentários. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo e a gente se vê na próxima reação. Tchau!